pessoal, tudo bom? Meu nome é José, hoje estou aqui com o Pedro para a gente falar os 10 motivos para você começar a se preparar antes de saírem as vagas no edital, tá? Então eu vou te explicar por que você deve se preparar antes e não quando sai o edital, tá bom? Pedro, se apresente. Fala pessoal, como vocês já estão acostumados a ver aqui nos nossos vídeos, é, eu venho trazer mais uma vez a minha experiência como aprovado no exame de transferência externa para a USP. E caso essa seja a primeira vez que você está me vendo, muito prazer. Hoje a gente vai falar os 10 motivos para você começar a agir agora, é mão na massa. Tem muitos cursos que a gente já tem certeza que vão aparecer no edital agora desse ano, e você pode sair na frente de todo mundo seguindo esses 10 pontos que eu e o José vamos falar para você hoje. Vamos falar para você no vídeo de hoje. Bora lá, José. Boa, Pedro. Então, assim, sem enrolação, vamos logo. Primeiro motivo. Vantagem imensa sobre quem começar mais tarde. Explica isso aí, Pedro. Olha, mais uma vez, né? Se você me conhece já, você já sabe que eu dou bastante o exemplo do que eu passei. Então, eu entrei por transferência externa para a Poli. É um caso onde a gente tem uma primeira fase que ela em si exige que você estude, e uma segunda fase que aí é pior ainda, né? É uma das que tem a maior taxa de reprovação. E assim, também não é segredo para ninguém que eu não passei da primeira vez que eu prestei. E essa é a grande diferença que eu posso te dizer hoje da minha aprovação em 2017 e da minha reprovação em 2016. Em 2016, eu esperei o edital sair. Quando o edital saiu, aí sim eu fui estudar, e ainda fui estudar com material muito ruim, nada específico para a prova. E no ano seguinte, quando eu decidi que eu ia prestar a prova de novo, a primeira decisão que eu tomei é que eu ia começar a estudar antes de todo mundo, que eu ia fazer por merecer aquela vaga e que eu ia conseguir ver todo o conteúdo exigido pelo edital. E assim, dito e feito, eu posso até depois postar aqui nos comentários, compartilhar nas nossas redes sociais a data em que eu comecei a estudar. Eu marcava sempre nas minhas folhas as datas dos dias, e eu comecei a estudar um mês depois que tinha saído a resposta que eu não tinha sido aprovado. Então, depois disso, né, se o exame acontecia em junho, julho, agosto, em setembro eu comecei a estudar. E aí eu tive setembro inteiro, outubro, novembro, dezembro, dia do Natal e dia do Ano Novo eu estava estudando, janeiro, fevereiro, carnaval, março, abril e maio. Eu tive tudo isso para fazer a primeira fase. E ainda, já como eu já vinha me preparando para a segunda, eu não tive surpresa nenhuma quando eu vi o edital da segunda fase. Eu já conhecia tudo aquilo. E assim, a gente sabe que a prova de transferência liga para a nota mínima, não vai ser contra o seu coleguinha do lado que está prestando o mesmo curso. Então, começou antes, a nota mínima, ela com certeza você vai fazer. Boa. E agora, segunda dica. Quanto antes, menos tempo de estudo diário. Tenta destrinchar um pouco isso aí para a gente, Pedro. Olha, também não é segredo nenhum quais são os conteúdos que caem nas provas. A gente sabe que existem institutos que liberam e tem institutos que não liberam provas antigas, mas a maioria deles, para não falar todos, liberam o que vai cair na prova, como que é o formato da prova. Então pensa assim, se você tem 30 tópicos para ver em 30 dias, você vai ter que ver um tópico por dia. E cada um desses tópicos você vai ter que fazer exercício, você pode se aprofundar, existem diversas maneiras de cair em questões a respeito daquilo. Então pensa que quanto mais você demorar para começar, pior vai ser. E se você começar a fazer agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, você pode ter certeza que isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu resultado lá na frente. Com certeza. Então, você imagina, né? Pô, se eu tenho, vamos dizer assim, 100 horas de estudo para passar na transferência, vamos fingir que são 100 horas. Se você tem 100 dias, vai ser 1 hora por dia, ok? Mas se você tem 20 dias, é como se você estudasse 5 horas por dia, né? Daria 100 horas, e você conseguiria passar. Porque tem toda uma questão de estresse, de conteúdo, de você absorver, né? Então, assim, quanto antes você começa, menos tempo de estudo diário você vai precisar.
e assim você consegue absorver melhor os conceitos. Eu posso falar mais uma coisa, José? Agora, trazendo de experiência que a gente teve nesse último ano de preparação. Teve gente que a gente teve o contato que, assim, mesmo sabendo que a prova, primeiro ela estava marcada para maio, quando chegou a data, ela não estava preparada. A prova foi alterada para junho. Dia 28 de junho, essa pessoa ganhou mais tempo para se preparar. Ela não começou e ela, quando chegou junho, também não estava preparada para essa prova. A prova foi alterada mais uma vez. É como se você ganhasse na loteria pela terceira vez seguida, com a chance agora ainda mais de um tempo maior para você se preparar. É como se tivesse tudo voltado a estaca zero. E a gente sabe, o José também, que teve pessoas que o tempo foi indiferente, elas não começaram, elas não se prepararam, e esse tipo de pessoa vai passar pela transferência batido. É aquele tipo de pessoa que faz volume na relação candidato-vaga. Não é esse tipo de pessoa que você, que está ouvindo a gente, que se identifica com tudo que a gente está falando aqui, que está fazendo tudo que a gente está falando aqui, não é o que vai acontecer com você no final. Você pode ter certeza que lá no final vale a pena essa sua dedicação diária. Com certeza. Bom, bora para o motivo 3. Uma preparação bem feita economiza muitos anos de tentativas. Agora temos um exemplo É, do Google. esse aí, mais uma vez, né? Isso não está restrito à transferência. Se você prestou FUVEST mais de uma vez, você sabe como que foi. E no meu caso, eu não prestei mais de uma vez a FUVEST, eu prestei mais de uma vez a transferência. E como eu falei, em 2016 eu tinha acesso a um material péssimo, péssimo. Não era nada específico para a prova. Então, não tinha como ter outro resultado, né? É, Quanto antes você começa e quanto mais o conteúdo é específico, melhor é a coisa. Então, 2016 passou para mim mais como um aprendizado de como funcionava a prova. Eu descobri na marra, né? É como se custasse a minha reprovação, descobrir como era feito o processo de primeira fase e segunda fase. Se você está conhecendo a gente agora, você não sabe nem o que é transferência externa, eu recomendo que você assista os nossos outros vídeos e você saiba e você descubra detalhe por detalhe como identificar se o seu curso abre vaga, qual que é o processo seletivo para o seu curso. Mas aqui, na minha experiência, o que aconteceu? Em 2016, eu passei na pele, eu fui aprovado para a segunda fase, reprovado na segunda fase, e eu descobri na pele como funcionava. Eu descobri, mas isso me custou um ano. Então, se você está aqui, se você está acompanhando a gente, você já sabe como funciona, você já sabe de onde vai vir todo o conteúdo que cai na prova, como você faz para estudar. Então, assim, eu tenho certeza que se eu tivesse acesso ao conteúdo que eu estou compartilhando com você nesses vídeos, eu não teria perdido mais de um ano para entrar na USP. Com certeza, essa minha jornada ela teria sido muito mais breve. Então, aproveita, aprenda com os meus erros, não precisa passar você também por essa situação de perder mais um ano. A gente já sabe que a transferência, ela sempre tem o ônus do tempo, né? Então, se você sai de uma faculdade para outra, muito dificilmente você vai entrar no mesmo patamar, no mesmo semestre e manter o seu tempo de formação. É uma coisa que acontece de aumentar um pouco ou um pouco menos. E isso a gente pode até falar em outro vídeo só a respeito dessa questão de equivalência e tempo. Mas com certeza, saber o que você está ouvindo aqui, com certeza vai economizar alguns anos aí de tentativa. E dica extra que está entrando ainda nessa questão de tentativas, observe muito bem seu edital, porque tem alguns institutos que, entre aspas, não permitem que você passe uma segunda vez. O que, que eu estou querendo dizer? Tem institutos, por exemplo, como o de Direito, que para você, né, entrar na faculdade de Direito, você tem que estar em um semestre específico. Então, geralmente no primeiro ano de Direito, para você entrar no primeiro ano de Direito na faculdade lá de Ribeirão Preto, que é que geralmente abre vaga. Então, assim, não é uma questão só tipo, pô, ano que vem eu tento de novo. Não. Dependendo do seu caso, você não vai ter outra chance, a não ser que você também entre na sua faculdade de novo, sabe? Tem o termo ali que chama de rebichar, né? Que você entra de novo na faculdade. Então, cuidado com isso também. Então, como a gente sempre reitera aí, dá uma olhada no edital da sua segunda fase primeiro. Bom, motivo 4.
apesar de não ter todas as matérias que caem na FUVEST, a quantidade de conteúdo ainda é grande. Então, vamos dizer assim, a matéria é pouca, mas o conteúdo é extenso e mais aprofundado. É por esse caminho aí, né, Pedro? É isso mesmo, assim, a gente pode dar por exemplo, é bastante objetivo, inclusive, a gente falar das 3 áreas da primeira fase. Transferência externa USP, primeira fase, ela não tem segredo, é português e inglês para todo mundo, e aí exatas, biológicas e humanas vão ter as matérias específicas que vão ser diferentes entre elas. Então, se você que está ouvindo a gente e vai prestar humanas, na sua prova vai cair cultura contemporânea. E cultura contemporânea é basicamente história e geografia do ensino médio. Então, assim, você pode ter certeza que o conteúdo que eles vão explorar só em cultura contemporânea, que é um tema específico, vai ser extenso. A diferença é, por exemplo, você não vai ter matemática, você não vai ter física, você não vai ter química, você não vai ter redação, você não vai ter outras matérias que eu inclusive, eu sei que alguns de nós não somos tão bons assim, né? Não é todo mundo que gosta de exatas. Então, imagina você de humanas fazer uma prova sem matemática. Isso deve ser sensacional. A mesma coisa para biológica. Se você está prestando biológicas, vai cair bioquímica e genética. Então, matérias específicas. Mais uma vez, você não vai precisar fazer redação, não vai cair história, não vai cair geografia, não vai cair literatura. São conteúdos específicos e extensos, são densos. O nível aqui é primeiro ano de graduação, não é ensino médio. Então, todo o conteúdo que você vai ver é primeiro ano de graduação da USP. E, por fim, falar de exatas, né, que aí já é a minha área. Exatas, a gente tem cálculo 1 e física 1. E eu, como professor de cálculo 1, eu já posso te adiantar que funções, que é o conteúdo de cálculo 1, né, a primeira parte das 4 do conteúdo de cálculo 1, é uma parte extremamente extensa. Então, você sabe que são 24 questões, e das 24, no máximo, uma ou duas vão ser de funções. Então, se você não sabe essas sacadas do que cai, qual que é a frequência das coisas que cai, você se perde e não consegue criar a sua estratégia de estudo. Boa. Já acaba entrando um pouco nesse tema ainda, o quinto motivo, né? Que é o que você estuda vai te ajudar na sua própria faculdade. Por quê? Porque muitas vezes você tem a mesma matéria. Então, como a gente acabou comentando em outros vídeos também, ao você estudar cálculo 1 para a USP, ele é um nível relativamente elevado ali. Então, se você estuda bem aquele conteúdo, é quase certeza que você vai conseguir passar na sua faculdade também, entendeu? Porque assim, está se preparando para uma prova, conteúdo específico, estudando ele aprofundadamente, né? E vai cair provavelmente muito parecido com o da sua prova. E aí você acaba tirando de letra, né? Aquela questão assim, cálculo 1 só muda o endereço. O que vai mudar é o viés da questão. E é por isso que faz sentido vocês fazer cada vez mais provas antigas, porque você entende o viés da questão, você pega aquela sensibilidade na prática. Então é por esse caminho mesmo, José. Reiterando aqui, então, basicamente o que cai na primeira fase são fundamentos, coisas que são relevantes para o seu curso, muito provavelmente. Então, você vai ter que estudar ele de uma hora a outra. Por que não? Você já não estuda para a transferência e garante ali a sua vaga, né? Bom, motivo 6 aqui. Você sabe que sua vaga vai abrir. Pô, como é que eu vou ter 100% de chance? Ninguém vai ter 100% de certeza ali que vai abrir a sua vaga. Mas se você ver o nosso vídeo que a gente gravou aí de vagas que provavelmente vão abrir para 2021, 2022, você vai perceber ali que a gente faz uma análise e tudo mais de vagas que a gente tem uma grande certeza que vai cair. Exatamente, José. Então, assim, por exemplo, a gente sabe, eu falo muito da Poli, é o caso que eu vivenciei, então eu trago essa minha experiência. Mas, querendo ou não, ela funciona para vários dos exemplos. Por exemplo, a Poli, ela sempre abriu vaga em todos os anos. Então, se você está me ouvindo, você faz engenharia numa faculdade particular, você faz FEI, você faz Mauá, você faz Mackenzie, você faz UFABC, você faz Instituto Federal de São Paulo, você faz Unesp, e você deseja estudar engenharia na Poli, saiba que você já
deve estar começando a estudar no momento que você está assistindo isso. Outros cursos, por exemplo, Direito Ribeirão, todo ano abre Direito Ribeirão. Então, se você está no primeiro ano da graduação de Direito, seja numa faculdade pública ou particular, e tem intuito de se transferir para uma das melhores universidades de Direito, cursos de Direito da América Latina, você já deve estar começando a estudar. A nota de corte para Direito, ela é muito alta. Se você que está ouvindo a gente vai prestar Medicina, você, mais que todo mundo, já deve estar se preparando. A sua nota de corte é a maior da prova. Então, existem cursos que a gente sabe que vão abrir. Eles abrem todos os anos. Existem alguns que a gente espera que vai abrir, a gente tem quase certeza e no final acaba não abrindo, como foi FEA esse ano. Mas eu tenho uma grande esperança que FEA vai voltar com tudo agora para essa próxima prova. Boa. Só esclarecendo aí o pessoal que não conhece, FEA é a Faculdade de Economia e Administração, tem o campus aqui no Butantã, em São Paulo, tá? Bom, então, reiterando aí, não espera a vaga abrir para começar a estudar. Pelo amor de Deus, já demos 6 motivos, mas ainda tem mais. Sétimo, quanto mais provas anteriores você fizer, maior a chance de aprovação. Então, assim, fazendo as provas, como qualquer prova que você fizer na sua vida, de vestibular ou qualquer outro exame que seja que tenha concorrência, né, que tenha um processo ali, se você fazer as provas anteriores, elas se repetem, elas têm um padrão, não muda absurdamente de um ano para o outro. E assim, na transferência você tem um histórico aí de 20 anos de prova. Pô, você fazer as 20 provas para passar? Não necessariamente, mas tenho certeza que se você fizer as 20, você tem uma chance muito maior de passar na prova. Quantas provas você fez, Pedro? Olha, eu vou muito mais pela parte estatística da coisa, né? Pode ser um gosto pessoal de ser da área de exatas, de estar ligado a isso, mas eu acho assim, a estatística ela sempre é um farol voltado para o passado. Eu não vou prever o ano seguinte com 100% de certeza, mas eu vou ver qual é a tendência. Eu vou descobrir a tendência do viés da prova. Então, assim, eu fiz para a segunda fase da minha transferência, que era para pós, eu fiz todas as provas de todos os anos, todas as questões. Mas isso era porque, para mim, podia estar chovendo canivete, podia ter uma vaga só. Eu só precisava de uma vaga para ser aprovado. Mas a questão é, quando eu fui prestar a prova, a primeira vez, assim, como eu mencionei, eu tinha acesso a um material muito ruim, um material assim, que era totalmente desconexo com o contexto da prova. Então, qual que foi a minha primeira lição ali? Bom, eu preciso tirar pelas minhas próprias conclusões quais são os conteúdos que a prova tem mais interesse. Então, o grande exemplo disso, inclusive, foi uma coisa que eu incluí nas minhas aulas preparatórias para a primeira fase de transferência externa de exatas, né? Que é a recorrência de cada um dos tópicos. Então, eu mencionei um pouco aqui para trás no vídeo, de que, assim, a gente tem para exatas em cálculo 1, eu sou professor, a gente tem cálculo 1, a gente tem funções básicas, né, trigonométrica, modular, enfim, várias. A gente tem limite e derivada integral. Se a gente for analisar quanto tempo você vai perder para estudar cada coisa, você vai perder muito tempo só em funções, para aí depois você estudar limite e derivada integral. Esse foi meu grande erro em 2016. O material que eu tive acesso não me instruiu de maneira nenhuma qual que era a tendência da prova, qual que era o gosto da prova. Eu descobri isso sozinho. Então, depois que eu descobri, eu passei isso para frente. Então, de cálculo 1, ela tende a cair muitas questões de derivada. Imagina eu, uma semana antes da prova. Você acha que eu vou estar fazendo questões de funções que das 24 questões caem apenas 2? Não. Eu vou estar fazendo questão de derivada, que caem de 8 a 10 questões. Porque eu sei que quando eu chegar lá, isso eu sei por quê? Porque eu fiz muita prova. Quando eu chegar lá, eu sei que as duas primeiras são de função, que depois a prova, ela vence num padrão, né? Ela faz as duas primeiras questões de funções, depois ela faz uma série de questões de limite, aí ela passa para a maior parte de derivada e ela sempre termina com integral. Você começa a saber, você chega na prova, você está familiarizado, inclusive, com a fonte que está
está sendo usada na folha. Essa era uma prática, assim, pode parecer toque, assim, uma coisa meio, mas era o ponto, assim, eu tinha muita insegurança com relação ao fato de eu estar preparado ou não. Então eu parava e falava assim, pô, estou estudando, mas eu não sei se eu estou preparado. E aí eu comecei a pensar, falava assim, meu, à medida que eu consegui fazer as questões, que eu consegui aumentar a minha nota, enfim, e perceber que as coisas estão fluindo, esse vai ser um sinal de que eu estou no caminho certo. E era isso, José. Boa. E agora o motivo número 8, que encaixa aí com essa questão de estudar muito em cima da hora. Então entra aqui, ó. Você tem tempo de tirar todas as suas dúvidas e esclarecer as matérias na sua cabeça. Então, assim, vou até ser muito sincero aqui, quem nunca deixou para estudar em véspera de prova? Em véspera de prova, de segunda-feira, por exemplo. Que aí a prova é segunda, você estuda no sábado e no domingo. E como é que você vai tirar dúvida com o professor? Não tem tempo para tirar dúvida com o professor. Você não vai ainda mandar e-mail pro professor 8 horas da noite do domingo, sabe? Então, assim, quando você estuda com antecedência, se você vai ver o professor numa sexta-feira, você consegue tirar dúvida com ele. Mas para isso, tem que estudar na quinta, na quarta e na terça, certo? Então, assim, quando você estuda muito em cima, não dá para você tirar dúvida com ninguém. E aí você se complica, porque às vezes você fica batendo muita cabeça para entender um tópico, e não é que ele é necessariamente difícil, mas se fosse explicado para você de uma maneira diferente, por um especialista, ou por algum lugar que você conseguisse conversar com alguém que já passou pelo mesmo problema, seria muito mais fácil, né? Exato. E assim, o ponto que eu falo é em dois sentidos. O primeiro é se você está ouvindo a gente, você está estudando por conta própria. Você pegou o edital, você está jogando os conteúdos no YouTube, no Google e se preparando. Nesse sentido, é, pô, como que você vai tirar suas dúvidas? Você vai perguntar para algum amigo, você deve, se você está cursando, né, para você prestar transferência, você deve estar cursando uma faculdade. Você vai ter acesso à monitoria da sua própria faculdade. Assim, não existe motivo para você ficar com a dúvida. Mas assim, quanto mais tempo passa, mais tempo leva para você ter essa resposta. E outro ponto é assim, se você escolheu alguma ferramenta específica, alguma coisa específica para a prova de transferência, aí sim que você tem que estudar com antecedência, né, e aproveitar para tirar todas as suas dúvidas. Isso aí. Bom, agora vamos direto para o motivo número 9. Alguns cursos premiam com equivalência se você acertar 50% ou mais das questões. Essa aí o Pedro também entende bem. Explica para a gente, Pedro. Mais uma vez, assim, trazendo como referência a transferência externa para a Poli, tá? Então, você que não está prestando engenharia na Poli, você está prestando qualquer outro curso, você verifique no seu edital, talvez tenha essa informação. Na Poli, na primeira fase, a gente tem cálculo 1 e física 1, e na segunda fase, a gente tem álgebra linear, desenho e mecânica. Se você acertar 50% dessas questões, e o que é 50% das questões da primeira fase? Cálculo e física são 22 questões. Eu acho que eu comentei 24 anteriormente, são 22. Se você acertar 11, você acerta 50% e você consegue equivalência compulsória. Isso significa que no momento da matrícula você não vai precisar juntar documento, comprovar que você já cursou, mostrar que as aulas, o conteúdo que você viu na sua faculdade, o que está tendo agora na USP, são semelhantes, você não precisa provar nada disso. Ela é uma equivalência compulsória, ela é automática, só pela sua nota você já consegue dispensa. E aí, no caso da Poli, a gente tem a sorte de conseguir até 5 dispensas automáticas, que é cálculo 1 e física 1 da primeira fase, e na segunda fase, se você acerta 50% das questões de álgebra, você consegue equivalência compulsória de Algerim 1 e 2. Na Poli a gente tem Algerim 1 e 2. Mecânica, você consegue dispensa de mecânica A ou mecânica 1, e de desenho você consegue dispensa da disciplina de PCC, que assim, se você conhece alguém que entrou pela FUVEST
ou pelo Enem na Poli, você com certeza já ouviu essa pessoa reclamando dessa disciplina. E entrar na Poli sem fazer essas matérias, assim, é uma mão na roda. Imagina que enquanto todo mundo estiver penando nas disciplinas que estão sempre ali, reprovando uma grande quantidade de alunos, você vai estar lá plena, assim, surfando na graduação, fazendo matérias nos institutos, como vocês sabem, né? Caso você não saiba, você está ouvindo a gente, a USP ela possibilita que você curse disciplinas de outras graduações. Por exemplo, eu faço engenharia, eu tenho créditos a cumprir de outras matérias que a gente chama de optativa livre, que eu posso escolher livremente qualquer outro curso da graduação da USP para cursar a disciplina, os créditos dessa disciplina. Isso é sensacional. Imagina você que está querendo fazer engenharia biomédica, você que quer trabalhar, enfim, com qualquer coisa assim, que você consiga combinar mais de um curso de graduação, na USP você tem a experiência de vivenciar isso na própria graduação do curso que você acha que existe essa sinergia, assim. Exato. Essa questão de você conseguir equivalência compulsória ali claro, eu não estou dizendo que é super simples, mas se você consegue essas equivalências, você tem uma grande chance ali de conseguir até se formar no período ideal, viu? Assim, porque o grande problema é que das pessoas atrasarem a graduação até na Poli, que entra para a FUVEST, é questão de reprovar essas disciplinas e acaba carregando, são disciplinas complicadas. Então, assim, se você matar elas logo na transferência, já entrando com elas feitas, tem uma grande chance de formar no período ideal de 5 anos ali da engenharia, viu? Isso entra até numa coisa que a gente falou, né? Eu te dou certeza, se você é aquela pessoa que só vai esperar sair as vagas no edital para ir começar a estudar, vai ter aquele delay de, nossa, mas será que é isso mesmo que eu quero? Quando você for abrir o olho, a prova já chegou. Eu sinto te informar, você está no perfil de pessoas que não conseguem essas equivalências compulsórias. Agora, se você é aquele tipo de pessoa que está ouvindo a gente, está comprometido com a transferência, estudar na melhor universidade da América Latina também é um sonho seu, assim como já foi nosso, eu tenho certeza que você vai começar a estudar com antecedência e você sim tem o perfil de pessoas que conseguem essas equivalências compulsórias. Então, assim, não desanima que lá na frente todo esse esforço que você está tendo agora vai ser recompensado. Eu posso te garantir, o José está aqui de prova, é muito, mas muito melhor do que você imagina. Com certeza, pessoal. Isso não tem nem o que questionar, assim. São oportunidades, assim, que você nem imagina que poderia ter. Então, às vezes, até coisas simples, como isso que o Pedro comentou das optativas livres, que para mim sempre foi normal, né? É uma puta oportunidade, assim. Até reiterando aí, Eu, reiterando a chamada não, eu ia prática falar eu, pura. Assim, não tem nada a ver com não, método eu ia, funcional. eu só ia falar que assim, que eu vim de faculdade particular, né? Na minha faculdade, eu tinha a minha grade oferecida pela própria faculdade, eu não mexi em nada, e eu, por mais que no meu campus existisse o curso de administração e de ciência da computação, eu não tinha nenhuma interação com essa galera, seja pelo horário, seja pelas aulas, eu não podia frequentar as aulas deles, eles não podiam frequentar as minhas aulas. Mas conta aí, José, você estava falando sobre a matéria que você estava. Opa, deu uma travada aqui. Voltou. Não, então fiz várias optativas aí fora da Poli, né? Então, e uma delas foi essa aí de prática de escultura, que é no Instituto de Comunicação e Artes. Assim, foi uma matéria sensacional que eu fiz, muito diferente. Fiz várias matérias ali de empreendedorismo também, que fogem um pouco do escopo ali do que a gente conhece de engenharia, né? Pedro, estamos ao vivo? Parece que travou. Voltamos? Acho que voltamos. Agora, Bom, então vamos dá vamos seguir. sequência, Gê. Boa. Você não poderá pedir equivalências das disciplinas que caíram na prova.
Essa é mais uma informação direta e reta para você que está prestando engenharia. Você pode perceber que eu tenho um gosto especial por quem presta engenharia. Por quê? Por identificação própria. Mas não se sinta especial. Eu gosto também de quem presta todos os outros cursos. Eu compartilho do sonho que está aceso em você. Ver você querendo essa vaga me lembra de quando eu quis a minha vaga. Então, pense que não é fácil, não é fácil. E o principal ponto é para quem está me ouvindo e está cursando, vai prestar engenharia, né? É da transferência para a Poli que eu estou tirando essa informação. Ela pode ser que seja também para os outros cursos. É uma decisão recente que, se o aluno ele não acertou mais da metade das questões e não conseguiu equivalência compulsória, ele não vai poder pedir por requerimento a dispensa dessa disciplina. Então, sempre aconteceu um problema muito assim de arbitrariedade quando as pessoas iam pedir essas dispensas. Então, dependendo na mão de quem caía, o parecer era diferente. Eu, inclusive, tive esse problema de ter mais de um colega vindo da mesma faculdade, a gente submetendo a mesma papelada e eu ter o parecer positivo, né, ter a dispensa aceita em disciplinas que esses meus colegas não tiveram, e a mesma coisa o contrário, eles terem conseguido dispensa em disciplinas que eu não consegui. Isso dá uma baita dor de cabeça. No meu caso, demorou 8 meses para ser resolvido. Eu sei que assusta, mas é assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente está sujeito a passar, né? Não tem muito o que fazer. Então, se você conseguir evitar isso, a certeza que eu te dou é, se você está prestando engenharia poli, se você não acertar metade das questões ou mais, você vai ser obrigado a cursar as disciplinas de cálculo 1, de física 1, de álgebra linear 1, de álgebra linear 2, de mecânica e de PCC, que é o desenho técnico mecânico, tá? Não vai ter escapatória. Agora, se você está buscando outra faculdade, essa informação pode ser que não valha para o seu curso. Não, inclusive, pode ser até que não tenha essa equivalência compulsória. Isso varia de curso para curso, e o que eu estou falando é com base no que eu passei e as informações que eu tenho, ainda mais por ainda estar na graduação e ter o contato direto com pessoas que ainda estão prestando essa prova. Exato. Então, reiterando aí os motivos 9 e 10, para a gente colocar um asterisco aí para você conferir no seu edital, né, dessa coisa de equivalência. Isso pode ser uma mão na roda aí e vale a pena você estudar antes para garantir. Então, aqui eu vou revisar aqui com vocês rapidinho os 10 motivos. Então, motivo número 1, vantagem imensa sobre quem começar tarde. Então, se você começa antes, você tem vantagem. 2, quanto antes, menos tempo de estudo diário. Então, é aquilo. Se você tem 100 dias para estudar 100 horas, é diferente de você ter 20 dias para estudar 100 horas, tá? Pela absorção, por N motivos que a gente já comentou. 3, uma preparação bem feita economiza anos de tentativas. Então, assim, é que nem a FUVEST, é uma vez no ano. Você pode não passar, você tem mais um ano para você decidir o que você faz. Você vai estudar de É novo. uma vez no ano e tem todo ano. A questão é quantos anos você vai fazer? Exato. Uma vez bem feita é melhor do que 5 mal feitas, né? Já dizia minha avó, quem faz bem feito faz uma vez só. Boa. 4. Apesar de não ter todas as matérias que caem na FUVEST, a quantidade de conteúdo ainda é grande. Então, assim, eu até acho que uma analogia boa aqui, assim, na FUVEST, o que cai? Cai um conteúdo mais horizontal, né? Vamos dizer assim, cai um pouquinho de cada matéria. E quando você pega a transferência, ela cai mais vertical, porque você cai uma matéria e ela cai mais aprofundada. Então, assim, tem diferença, até porque pela questão do gosto do estudo, o que você sente mais à vontade de estudar, provavelmente você está numa área que tem essas matérias, você tem um mínimo de afinidade com essas matérias e torna o estudo um pouco mais prazeroso. Eu, por exemplo, nunca gostei de biológicas, então, assim, é uma coisa que era chato para mim, mas exato eu sempre gostei bastante de estudar. Então, mesmo que eu não fosse o gênio de exatos, muito longe disso, era uma coisa que eu tinha mais prazer de estudar. 6. Não, calma, é o 5 agora, né? Desculpa. O que você estuda vai te ajudar na sua faculdade, mesmo as matérias. Então, assim, como a gente comentou, para a grande maioria dos cursos,
as matérias ali são matérias fundamentais que você vai ter em algum momento na sua graduação, na sua faculdade. Então, ao estudar para transferência, você está automaticamente estudando para a sua faculdade também. Pode ser que a matéria seja de segundo semestre esteja no primeiro? Pode ser. Mas, de qualquer maneira, você vai estar antecipando um sofrimento, vamos dizer assim, no sentido de você precisar estudar muito para passar por uma prova, né? 6. Você sabe que a sua vaga vai abrir. Então, como a gente já comentou no outro vídeo, eu recomendo você dar uma olhada nele. Tem vagas ali que é quase certeza que vai abrir. Então, Poli, como a gente sempre reitera, é uma delas. É o que a gente tem mais afinidade com a Poli, apesar de conhecer todos os institutos ali, todas as vagas. Mas tem vagas ali que é tipo, pô, não tem como não abrir, sabe? Então, você não tem nem motivo para não estudar, para ser muito sincero. 7. Quanto mais provas anteriores você fizer, maior a chance de aprovação. Então, é aquilo. Quanto mais você vai entendendo o padrão da prova, a dinâmica dela, de como funciona. Pô, você faz, treina lá, treina com tempo. Pô, você nunca fez uma prova antes de fazer a primeira fase e você não tem a mínima chance de passar. Desculpa, você pode falar que é inteligente, que é esperto, mas assim, não adianta ser inteligente nem esperto. Você tem que saber fazer o padrão da prova. É que nem vestibular, não é uma questão de, pô, sou muito esperto nessa matéria, não. Tem que saber fazer o padrão daquela prova. Então, não tem isso de você achar que sabe o assunto se você não faz a prova, tá? Não tem como. Sinto muito, se você quer estudar desse jeito, você não vai passar, já te adianto. 8. Você tem tempo de tirar todas as dúvidas e esclarecer as matérias na sua cabeça. Então, assim, quando você estuda antes, você consegue se preparar, você consegue conversar com alguém que entende do assunto, você consegue pegar referências, pessoas para te explicarem, te facilitarem, simplificarem um tópico que às vezes você tem dificuldade, tá? Uma questão que você não consegue resolver, como é que você faz? Pô, se você tiver a 5 horas de fazer a prova, né, vamos dizer assim, você não vai, muito improvável você encontrar alguém que vai resolver a sua dúvida, tá? Então, só que se você tem uma semana para procurar essa pessoa, é diferente, tá? 9, aí o 9 e o 10 que a gente reitera aqui com os asteriscos. Alguns cursos premiam com equivalência se você acertar 50% ou mais das questões, então é equivalência compulsória. E o 10, você não poderá pedir a equivalência das disciplinas que caíram na prova. Ou seja, você não tirar mais de 50% delas, você vai ter que fazer na sua faculdade. Pô, ajuda muito, mas também, né, aquilo. Pô, na certeza de 50% também não é que o mundo acabou, né? Não precisa se preocupar nesse nível. O que é importante é você ser aprovado no final das contas, né? Tá seu nome ali na lista de aprovados. Mas se você conseguir matar dois coelhos com uma cajadada só, por que não, né? Pedro, comentários finais. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer é que depois de ouvir esses 10 motivos, se você não pegou a sua agenda, o seu caderno e começou a planejar os seus estudos para botar em prática tudo que você ouviu, você está fazendo isso errado. Eu peço para você não assistir mais os nossos vídeos, porque não vai fazer a diferença. Mas, pelo contrário, se você está ouvindo tudo que a gente está falando, se você já está se programando para começar, segue a gente em todas as nossas redes sociais, que a gente sempre vai te manter atualizado de tudo que você precisa saber e nunca ninguém ia te falar. A gente vai te contar aqui. A realidade é, se você não vai começar a estudar antes, a transferência não é uma prioridade para você, você não quer estar na USP, e essa é a realidade. Não adianta ficar inventando motivo para você mesmo, tá? Aqui a gente é direto e reto. E, bom, de outros comentários aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, qualquer coisa que a gente comentou aqui que ficou muito por cima, alguma coisa que vocês querem entender mais, ou outro tópico, comenta aí embaixo do vídeo que a gente vai responder para vocês. E de último recado, seria para vocês entrarem no grupo do Telegram, tá? Então o link está na descrição, só clicar e vocês já estão dentro. Abraço, pessoal! Até o próximo vídeo.